Hoje a nossa conversa é sobre o Banco do Brasil, a ação BBAS3. Vamos analisar juntos 5 aspectos bem importantes para quem investe ou pensa em investir. A gente vai passar pela política de dividendos, o que os múltiplos podem esconder, a situação atual que está um pouco desafiadora, né? A diferença entre preço e valor e, claro, gestão de riscos. E olha, se esse assunto te interessa, aproveita agora rapidinho, curte aqui o material e se inscreve no canal para não perder as próximas análises. Então, começando pelos dividendos. Banco do Brasil é famoso por isso, né? Sempre atrai quem busca renda passiva. Mas aquele dividend yield que a gente viu no passado, às vezes de 12%, é bom não tomar como garantia, certo? Olhar só o retrovisor pode ser um pouco enganoso. Com certeza, esse número é uma foto do que já aconteceu. Para pensar no futuro, a gente tem que olhar duas coisas: o lucro líquido e o payout, que é quanto desse lucro o banco decide distribuir, né? E como está isso hoje? Bom, o banco vinha distribuindo uns 62% do lucro, mas ele já comunicou para o mercado que a meta para 2025 é ficar entre 40% e 45%. Se a gente pensar num lucro de, sei lá, 30 bilhões, isso daria uns 13 bilhões em dividendos. Mesmo se o lucro cair para 25 bilhões, com 45% de payout, ainda seriam uns 11 ou 12 bilhões. Ah, interessante. Então o yield futuro ficaria mais. Exato, ficaria mais perto de uns 9%, talvez 10%. Afasta aquele medo de cair para 3% ou 4%, entende? É fundamental projetar ou pelo menos usar algum filtro para não cair nessa armadilha do número passado. Faz todo sentido. E isso já puxa nosso segundo ponto, os múltiplos. A gente olha lá, PL de 5,28, PVP de 0,63, números baixos, né? Dá aquela impressão de, nossa, tá barato. É a primeira impressão, sim. Mas geralmente, múltiplos assim tão baixos são sinal amarelo do mercado, sabe? Sinal amarelo? Como assim? Quer dizer que os investidores, de modo geral, estão precificando alguma dificuldade, algum risco lá na frente. Por isso pagam menos pelo lucro e pelo patrimônio atual. Aquela ação que parece uma pechincha pode ter mais incerteza embutida do que parece. Entendi. Não é só olhar um número isolado. De jeito nenhum. E olha, o consenso dos analistas meio que reflete isso. Os preços-alvos médios vêm caindo um pouco. Se a gente pegar umas 13 avaliações recentes, a maioria, tipo 9, recomenda manter. Só 3 falam em comprar e uma até em vender. E muitas vezes eles ajustam depois que o preço já mexeu, né? Exatamente. Reagem mais do que antecipam, às vezes. Bom, e falando em desafios, chegamos ao terceiro ponto. A realidade atual, que não tá fácil. O primeiro trimestre de 2025 Não foi bom, né? não mesmo. Foi uma queda de 20% no lucro líquido. E o pior, foi a primeira queda depois de tipo 16 trimestres seguidos de alta. Veio abaixo do que o pessoal esperava. A rentabilidade também sentiu. Sentiu. Caiu também. O grande responsável por essa freada foi o agronegócio. O agro. A inadimplência no setor deu um salto. Foi de 1,19% para 3,04% em um ano. Além disso, aumentou muito, uns 38%, o número de empresas do agro pedindo recuperação judicial. Nossa, pesado. Muito. Tanto que o banco teve que suspender as projeções importantes, o tal do guidance. Suspenderam a previsão para a margem financeira, para o custo de crédito e até para o lucro ajustado. E as casas de análise reagiram rápido. A XP, por exemplo, rebaixou para neutro. O Goldman Sachs manteve neutro, mas cortou o preço-alvo, acho que de 29 para R$ 25. A expectativa geral é que o segundo trimestre de 2025 também seja, assim, complicado. O cenário de curto prazo não parece animador. Mas aí entra o quarto ponto: preço versus valor. Será que, com tanta notícia ruim e expectativa baixa, o preço atual da ação já não está refletindo tudo isso e talvez até exagerando? Pode ter uma oportunidade aí para quem pensa no valor de longo prazo. É exatamente essa a questão. E é onde uma estratégia de investimento mais, digamos, sistemática pode ajudar. Quando você analisa os fatores de forma mais profunda. Por exemplo, dividendos, mas olhando a sustentabilidade do payout, o histórico de lucros, a estabilidade e filtrando riscos. Certo. Você pode encontrar ações que, mesmo num momento ruim como esse,
podem estar com um preço abaixo do valor intrínseco. E é interessante, numa estratégia que faz isso, olhando ciclos mais longos, o Banco do Brasil ainda parece bem colocado, porque a análise não foca só no último trimestre, entende? Entendi. A estratégia olha a floresta, não só a árvore do momento. Perfeito. E claro, diversificação é fundamental. Pesos iguais por ativo, rebalanceamento periódico a cada 12 meses, por exemplo, isso ajuda a controlar o risco. E por falar em risco, chegamos ao quinto e último ponto: gestão inteligente de risco. Mesmo com uma boa estratégia, o risco existe, né? A ação pode continuar caindo. Sempre existe. E para o Banco do Brasil, tem alguns riscos bem claros no radar agora. Primeiro, os dividendos podem frustrar. A XP mesmo projeta um payout menor, 36% no curto prazo, talvez 35% no longo prazo. Segundo risco, a crise no agro será ainda pior do que o mercado já colocou no preço. Terceiro, tem uma questão regulatória. A Resolução 4966 do Conselho Monetário Nacional, que muda regras contábeis de provisão. Isso pode impactar os números. E tem mais algum? Tem um dado que chama atenção. O short interest, a aposta na queda da ação, está em 8,3% das ações. É muito dinheiro, mais de 5 bilhões de reais apostando que o preço vai cair. Nossa, bastante gente apostando contra. E como lidar com tudo isso? Bom, algumas formas. Primeiro, diversificação na carteira. Numa carteira de dividendos, por exemplo, talvez limitar o peso de BBAS3 a uns 10%. Segundo, ter um horizonte de investimento de longo prazo. Não colocar ali um dinheiro que você vai precisar logo. E terceiro, pensar na alocação de ativos geral. Combinar ações com outras classes para ter mais proteção. Ótimas dicas. Então, para a gente amarrar a conversa, falamos da política de dividendos, que exige projeção, dos múltiplos, que podem enganar, dos desafios atuais, principalmente no agro, da relação preço e valor numa visão de estratégia e da gestão desses riscos específicos. Uhum. Acho que a reflexão principal é essa necessidade de ir além do óbvio, né? Não é só ver o preço na tela ou o último dividendo. É preciso entender os fundamentos da empresa, qual estratégia de investimento você está usando e, muito importante, quais são os riscos que vêm junto. Excelente! E para quem acompanhou a gente até aqui, qual desses 5 pontos chamou mais a sua atenção ou trouxe algo novo? Deixa um comentário aqui embaixo contando pra gente. E claro, se você gostou dessa análise, não esquece de curtir o material, conferir a inscrição no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando, este material não é uma recomendação de investimentos. Um abraço e até a próxima!